mais energia renovável com os adesivos estruturais. E o palestrante é o nosso parceiro aqui de estúdio, Gabriel Matos da Silva, que é gestor de contas e assistência técnica da Parker Lord. A Parker Lord ministrou várias apresentações durante essa semana dos painéis setoriais. Então, painel isolamento térmico, náutico, mineração, automotivo. Então, uma série de eventos, né, no infraestrutura. Todas essas apresentações estarão disponíveis no nosso site, no tecnologiademateriais.com.br, ícone painéis setoriais, ou na plataforma de conteúdo da FEIPLAR, feiplar.com, no auditório virtual. Então, agora, eu vou deixar aqui o espaço para que o Gabriel possa iniciar a apresentação. Ótima palestra, Gabriel. Obrigado, Simone. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar dos painéis da FEIPLAR. E agora já aquele sentimento de saudade, né, que já é a minha última palestra durante essa semana. Mas é muito bom finalizar a participação no painel de energia renovável, que é um tópico muito interessante para nós todos, né? Se o Brasil precisa de muito desenvolvimento em várias áreas do nosso país, em energia renovável a gente pode dar aula para muitos países de primeiro mundo. Nós temos uma das energias mais limpas do mundo, mais limpa até do que países chamados de primeiro mundo. Então nós caminhamos aí para um futuro muito próspero em termos de energia. E claro, a energia eólica e solar contribuem muito para que esse sucesso seja atingido. E como os adesivos, eles podem contribuir para esse cenário que é o cenário de energia renovável, energia mais limpa. Bom, primeiro, eu não sei se você conhece adesivos, ou se já trabalhou com eles, ou se trabalhou, se parou algum tempo para olhar para eles como uma ciência. O adesivo, apesar de parecer um líquido, uma massa, um material que você usa para colar, quando você para e observa o que existe por trás dele, ele é muito mais do que isso. Como diria Richard Feynman, quando a gente olha o suficiente para alguma tecnologia, ela passa a parecer muito interessante. Vejamos então o que é o adesivo olhando para dentro dele. O adesivo, primeiro, é uma ciência multidisciplinar, formada pela física, pela química e pela mecânica. Quando nós unimos a física e a química, nós temos a ciência de superfície. E aqui nós entendemos como que um adesivo, que é um polímero, é capaz de se unir a compósitos, a metais, a cerâmicas, que muitas vezes têm composição química completamente diferentes do adesivo. A física e a mecânica nos leva até o projeto de uma junta. E projetar faz parte de saber usar adesivo estrutural. Qual a melhor geometria para você colar um adesivo, usar um adesivo e obter excelência em propriedades mecânicas? Ou então, qual a diferença, quais os benefícios que você tem de usar um adesivo ao invés de um rebite, parafuso, laminação manual, solda? Como ele agrega valor em termos de resistência mecânica? A química e a mecânica nos geram a ciência dos polímeros. O adesivo é uma massa, é um líquido muitas vezes, uma pasta. Sempre me perguntam isso. Depois que você mistura a parte A com a parte B, ele se torna um material rígido, capaz de colar, altamente resistente à corrosão, a esforços mecânicos. Isso tudo acontece porque existe um processo de polimerização. O adesivo reage, e a microestrutura do adesivo, é o DNA dele, vai dizer o que ele vai ser na sua aplicação. Reações primárias, ligações primárias, secundárias, grupos laterais, mostram como vai ser o alongamento, a tensão de ruptura, a adesão em si. Mostram o que vai ser a sua aplicação quando ela for colada com aquele adesivo. Aqui a físico-química do polímero diz tudo sobre como ele vai funcionar. E tudo isso forma, então, a adesão. Ciência da adesão, a ciência por trás dos adesivos, a ciência que explica como o adesivo funciona. Extremamente interessante. O adesivo ele é um polímero. E como polímero, ele poderia ser, por exemplo, um termoplástico. Ou seja, os materiais que se fundem quando a gente fornece calor, como os copos de café, para-choque de carro. Materiais que revolucionaram a fabricação de peças pela sua agilidade de processamento. Ou teremos também os elastômeros, que são polímeros que se alongam amplamente quando submetidos a uma força. E depois que você tira essa força, eles retornam
a dimensão inicial. E temos os termofixos, que é onde se enquadra o adesivo estrutural. O adesivo estrutural é um termofixo e, por isso, ele é altamente resistente à temperatura, ou seja, não se funde quando você fornece a temperatura. É altamente resistente à corrosão e a ambientes agressivos, quimicamente falando, e também tem elevada resistência mecânica. Quando eu digo resistência mecânica, nós precisamos de uma referência. Tudo na vida é referência, e a ciência também é assim. Para nós, o adesivo estrutural é aquele adesivo que resiste a mais de 7 megapascal no ensaio de cisalhamento. Um ensaio muito comum no mercado de adesivos, que eu mostro a vocês agora um exemplo através de um vídeo e depois comento o resultado que a gente obteve. Vejamos aí. Nesse caso, nós temos uma colagem de 1 polegada, de meia polegada quadrada, e as garras se deslocam até que o adesivo se rompa. E nesse momento nós avaliamos as falhas obtidas. Então nós colamos esse adesivo, essa junta metálica, aqui é um aço carbono 1020 laminado a frio, nós colamos ela com adesivo acrílico e tracionamos nesse dinamômetro. O resultado é esse. Olhando para isso, nós tivemos uma falha coesiva, ou seja, escolhemos aqui o metal, deixando claro o aço, porque nós queremos a falha do adesivo. Se a gente cola fibra, se a gente cola compósito, o compósito se rompe antes do adesivo. E você não consegue avaliar a resistência máxima do adesivo. Colando um aço, você sabe que o aço é mais resistente que o adesivo, então você consegue avaliar aqui como que ele falha. A falha foi coesiva, ou seja, o adesivo aderiu muito bem aos substratos e rompeu nele mesmo, uma falha interna no adesivo, com uma carga próxima de 14 megapascal, que foi a carga que ele foi projetado. Ou seja, se eu projeto um adesivo para resistir a 14 megapascal, faço a colagem e ele rompe com falha coesiva nessa tensão, a aplicação foi bem sucedida, a adesão foi boa e o projeto está validado. Esse é um tipo de teste muito comum no mercado de metais, de adesivos e também de compósitos. O adesivo ele consegue gerar, pessoal, vários tipos de benefícios diferentes. Por exemplo, produtividade. É fácil aplicar adesivo. Você aprendeu a colar lá na sua infância, colando papéis, embalagens, e o procedimento é muito similar. É você pegar, aplicar o adesivo e fazer a adesão. Claro que o adesivo estrutural ele requer alguns conhecimentos um pouquinho mais específicos, mas a base de como colar, você já sabe. Isso torna os processos mais fáceis, é mais fácil ensinar o operador, é mais fácil replicar o conhecimento, o processo fica mais ágil e no final disso você tem otimização de processo e aumento de produtividade. O adesivo permitiu, em projetos de engenharia, algo que eu acho fantástico, que hoje parece simples, mas quando você pensa no passado, faz parte de uma evolução, que é você unir materiais completamente diferentes. Você consegue em um único projeto colar compósito com compósito, compósito com metais, compósito com cerâmica, cerâmica com metal. Ou seja, você consegue ter projetos mais abertos, os projetistas, os engenheiros, as pessoas que querem criar, elas têm condições de pensar em diversos substratos, porque existe agora um adesivo capaz de uni-los com eficiência. O adesivo cola por área, pessoal. E quando ele cola por área, eu quero dizer que ele distribui melhor as tensões. Se você tem um ponto, você concentra a tensão, como eu vou mostrar no próximo vídeo. Se você tem uma área, essas tensões são mais distribuídas. Resultado, maior resistência mecânica e maior resistência principalmente à fadiga, que é um tipo de esforço cíclico bastante crítico em vários projetos de engenharia. O adesivo estrutural, ele é uma ferramenta capaz de reduzir custos, melhorar a resistência mecânica e performance e também otimizar processos. É assim que nós enxergamos como o adesivo estrutural pode agregar valor no mercado de energias renováveis. Temos 3 tipos de bases químicas no nosso portfólio. Os acrílicos, que precisam de pouca preparação superficial, têm proporção de mistura bastante tolerável a erros. Nós trabalhamos com adesivos bicomponentes. Então você tem a parte A e a parte B. Geralmente as proporções em volume e massa são diferentes, não é 1:1, é 4:1, 3:1. Se seu processo é manual, talvez você possa cometer erros na hora de misturar. O acrílico aqui tolera erros de até 30%, mantendo ainda a alta performance. É um adesivo muito flexível também, em termos de materiais que ele pode colar. O acrílico pode colar uma série de substratos com grande eficiência.
Isso faz com que ele seja como se fosse um coringa da adesão, podendo ser implementado em diferentes tipos de projetos. Os epóxis são mais utilizados quando você precisa de temperaturas elevadas de operação, ou uma elevada resistência a altas temperaturas, assim também como resistência química ou intemperismos. Os poliuretanos nós indicamos quando você busca adesão em plásticos, e é um produto que não é inflamável, que também pode ajudar bastante você em termos de estocagem. Para o mercado de energias, nós recomendamos os acrílicos, porque tem alto desempenho, e os novos acrílicos da Parker Lord têm um outro ponto e tópico bastante importante, que é a colagem de todos os tipos de metais, caso você tenha um reforço metálico, por exemplo, no seu projeto, sem nenhum tipo de preparação superficial. Isso no passado era um grande desafio. Por exemplo, os galvanizados, aços galvanizados, precisavam ser lixados até que fosse necessário, até que se chegasse ao ponto de remover a película, para então colar sobre eles. Hoje em dia, nem mesmo esses metais precisam de preparação superficial diferenciada para colar com os nossos acrílicos. Ou seja, o acrílico vem aí como uma grande forma, uma grande alternativa de adesão nesse mercado. Que aplicações que nós podemos ter no mercado de energia eólica? Bom, primeiro, a gente precisa entender aqueles que não conhecem. Eu acho fantástico os projetos de pás eólicas, acho que é um dos mercados que eu mais aprendi na minha vida. As normas que regem os mercados de pás eólicas, de energia eólica, são normas assim que você aprende com a norma, porque eles têm uma forma de avaliar como o adesivo se desempenha na aplicação, que é realmente de profissionais que entendem muito bem do assunto. Essas pás podem chegar até mais de 100 metros de comprimento. Eu mostro um vídeo agora que exemplifica a fabricação de pás eólicas e depois eu conduzo a apresentação para vocês, mostrando algumas partes que podem ser coladas com adesivo estrutural. Vejam aí o vídeo e depois eu continuo comentando. Essa é uma pá eólica gigantesca que eu nunca tinha visto desse tamanho. Eu sempre mostro esse vídeo quando eu vou falar de energia eólica, porque isso mostra onde a engenharia pode chegar, né? São moldes gigantescos também, adesivos utilizados para colar as pás. A movimentação dessas pás também é algo bastante desafiador. E quando você olha elas prontas, é algo incrível, né? Tamanha é a resistência mecânica que elas têm que ter, a utilização delas também, o uso final delas também tem que preservar as condições iniciais. E vejam aí, um recorde, 107 metros de comprimento em uma pá eólica. Algo fantástico, espetacular. Nós temos um adesivo que pode ser muito bem utilizado no mercado de energia eólica, que é um mercado de bastante exigência, que é o adesivo 852-25GB. Ele é um adesivo acrílico bicomponente, tem aproximadamente 20 megapascal de resistência ao cisalhamento, alonga 100% e não precisa de preparação superficial, como eu comentei no começo. Claro, para colar compósitos, pessoal, a gente sempre indica o lixamento e a retirada do pó superficial. Isso é básico para todo tipo de colagem com compósitos, porque pode ter algum contaminante superficial que atrapalha a adesão. Mas nenhum tipo de tratamento específico, como primers, por exemplo, é necessário quando você trabalha com os acrílicos, principalmente esse. Olhando para esse adesivo mais de perto, pessoal, para vocês entenderem melhor. Então, o 852 ele tem uma resistência ao cisalhamento, que é aquele ensaio que eu mostrei no começo, de 20,5 megapascal, em meia polegada quadrada colada. Ele, quando você aquece a aplicação a 82 graus Celsius, você gera ali uma queda, óbvio, o adesivo é um polímero, ele também tem uma queda de resistência com temperatura, mas ainda se mantém a 9,1 megapascal. Quando você resfria para temperaturas abaixo de zero, menos 34 graus, essa resistência ela aumenta, porque o adesivo fica mais rígido em temperaturas mais baixas. Quando eu envelheço ele a 14 dias, em uma câmera úmida, a 38 graus Celsius, eu mantenho a resistência que eu consegui no começo, que é próximo de 20 megapascal, e envelhecimento em salt spray, que é a névoa salina, gera uma redução, mas não tão significativa assim, já que o adesivo ainda mantém um nível de tensão de resistência de 12,5 megapascal. Esse é o adesivo que nós mais indicamos para esse mercado de energia eólica. E ele pode ser usado para colar pá eólica, ele pode ser usado para colar componentes internos, para colar insertos metálicos. Nós também temos a aplicação
na panela, o respiro, escotilha de inspeção, tela de ventilação e insertos metálicos dos mais variados tipos que podem ser colados com adesivo acrílico. Já no mercado de energia solar, a gente também trabalha com um adesivo acrílico, só que esse é bem diferenciado. Um adesivo recente que nós temos na nossa linha de produtos, que é o Lord 810-20. Esse adesivo, pessoal, também é um acrílico bicomponente, só que ele é bastante flexível. Ele é flexível e ele aquece pouco. O adesivo estrutural, quando você mistura, ele começa uma reação de polimerização, que é exotérmica, ou seja, libera calor. Alguns adesivos chegam a liberar mais de 100 graus Celsius em forma de temperatura, em forma de energia. E isso pode deformar e danificar algumas aplicações. Nesse caso aqui, a temperatura de reação é baixa e você não gera esses tipos de problemas nos seus projetos. Ele alonga 190%, ou seja, dá para perceber que ele é um adesivo diferenciado em termos de flexibilidade e cura rápido. Depois de colado, você pode movimentar as peças entre 20 e 25 minutos. Além disso, ele não marca chapas finas. Esse mercado é um mercado que usa muito alumínio às vezes. Então, o alumínio, se tiver espessura fina e você usar um adesivo que alonga pouco e aquece muito durante a reação, você acaba deformando chapas. Nós tivemos isso no mercado automotivo e resolvemos o problema com esse adesivo que alonga muito e aquece pouco. Precisa também de baixa preparação superficial, como todos os acrílicos nossos, não escorre e tem excelente resistência ao arrancamento, que para esse mercado de energia solar é fundamental ter. A montagem de um painel, pessoal, que eu mostro algumas coisas, é muito baseada em elementos de fixação mecânicos, principalmente os parafusos, os rebites. O que nós mais enxergamos aqui nas montagens são os parafusos. E quando você usa parafuso, qual que é... Não é problema, né, pessoal? Cada tecnologia tem as suas vantagens e as suas limitações. A limitação nesse caso aqui é que quando você coloca o adesivo, você elimina os processos de parafusagem e também de furação. Então, se você tem que furar várias vezes, colocar vários parafusos, isso demanda um tempo que é eliminado com o adesivo estrutural. Você fura uma chapa, ou seja, você coloca ali um furo, você fragiliza ela. Então, a durabilidade tende a ser menor. Quando você cola, você não fura. Então, você mantém a integridade do seu sistema. E, óbvio, toda vez que existe um furo, existe uma possibilidade de infiltração. O adesivo não requer furos, pelo contrário, nós queremos área de colagem. E quando você não fura, você mantém a proteção maior contra infiltrações, além de também ter instalações mais rápidas e a estética final é aprimorada com o uso de adesivos estruturais. Aqui eu mostro um vídeo, pessoal, eu mostro um vídeo que exemplifica uma estrutura dessas de painel colada. Vejam a deformação que nós atingimos quando nós colamos. A peça vai se deformar inteira e nós não teremos o descolamento do adesivo. É um teste feito em laboratório da Parker Ward. E vocês vão observar que a estrutura se deforma e a colagem se mantém intacta. Ou seja, ele consegue absorver todas as tensões combinadas dessa aplicação, consegue, através do seu alto alongamento, absorver energia e não permitir que essa peça se descole. Vejamos aí, ó. A peça está subindo, vocês vão ver que ela vai se deformar, e quando a peça se deforma, ela já perdeu a funcionalidade, né? E aí você começa a ver que, olha lá, a deformação e as regiões de colagem intactas. É uma estrutura de alumínio essa. E no final nós temos aí toda a deformação, mostrando que o adesivo é totalmente apto para aplicações como essas. Vamos ver se eu consigo mudar. Aqui é um outro caso de um outro vídeo. Eu falei no começo para vocês que quando você usa métodos de fixação pontuais, como é o caso do parafuso, você tende a concentrar tensões. E quando você usa o adesivo, você tem áreas de colagem. Isso distribui mais uniformemente as tensões. Aqui eu mostro isso. Essa estrutura está colada em cima e você tem parafusos ao redor. Aqui nós vamos ver que o primeiro a se romper é o parafuso. Não porque ele é menos resistente, mas porque nessa aplicação ele acaba concentrando tensões na chapa e se rompe antes. Vejam aí. A peça está subindo, ocorre a deformação, o adesivo já se mostrou resistente o suficiente.
Você vai começar a ver os parafusos, a chapa se rompendo ao redor dos parafusos. Vejam ali. A deformação acontecendo. E daqui a pouco os furos vão começar a aparecer ao redor dos parafusos. E é interessante isso, é um vídeo que mostra um conceito que nós sempre defendemos, né, que é a distribuição de tensões quando você usa o adesivo estrutural. Vejam ali, ó, perto do parafuso você já está vendo que existe já uma deformação e a peça é fraturada. Olha ali, à direita. Então você aqui vem na prática, claro que é uma simulação, é um teste, mas que mostra ali, apontando, a furação devido à concentração de tensões, coisas que não acontecem com adesivo estrutural. Colar peças, pessoal, é uma evolução, porque até hoje existe muito paradigma, se colar é possível, se aderir peças com adesivo é a melhor solução. Não diria que é a melhor, diria que é uma das alternativas que nós temos em nossas mãos, que pode nos ajudar muito quando nós conhecemos bem os benefícios do adesivo, que é otimizar processos, aumentar a resistência mecânica e reduzir custos. Ele não é simplesmente uma forma e um material que nós usamos para unir. O adesivo estrutural é uma ferramenta em nossas mãos, que quando bem utilizada, bem entendida e bem implementada, pode gerar grandes benefícios. Se você se interessou pelas soluções, pelos produtos ou pelo conceito de adesivos, fique à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, WhatsApp e LinkedIn. Vai ser um grande prazer conversar com vocês sobre compósitos e também sobre adesivos estruturais. Deixo aqui meu muito obrigado à ArtSim pela semana de palestras e espero ver vocês o ano que vem, dessa vez de forma presencial. Existem coisas que são antigas, mas não são velhas. Evento presencial é uma coisa que acontece há muitos anos, mas que de forma alguma é velha. Sinto falta disso aí e espero que o ano que vem isso possa acontecer em grande quantidade. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Ô, Gabriel, a gente que agradece, né? Muita vontade de tomar vários cafezinhos, né? Muita vontade. Com muita gente. Então, ano que vem bom. vai ter. Se Deus com certeza, quiser. Deus quiser. Então, vamos lá. Em estruturas de alumínio, em estruturas de iluminação em composites, o adesivo epóxi é o mais recomendado ou depende do projeto? Isso depende do projeto. O adesivo epóxi seria o mais recomendado devido às temperaturas elevadas, que é o que mais tem resistência a isso. Mas é necessário entender qual que é o projeto, quais são as demandas de temperatura e outras que possam existir para indicar a base mais adequada. Eu diria de antemão que o adesivo epóxi pode funcionar, porque ele tem alta resistência à temperatura, também a intemperismos, mas o acrílico também pode ir muito bem, assim como o poliuretano. Quais têm sido os maiores desafios do uso dos adesivos no projeto e fabricação das pás eólicas? As validações, as homologações em pás eólicas são bem complicadas, são normas bastante complexas para você conseguir ser aprovado, e isso acaba limitando as opções que nós temos. E muitas vezes também a homologação é sempre externa, em países fora do Brasil, e qualquer modificação da norma é muito difícil de se fazer. Então, nós tivemos um projeto que nós desenvolvemos um adesivo para pá eólica, inclusive, que ele, em um dos itens, ficou um pouco abaixo do necessário, e nós pedimos uma derroga, uma alteração da norma, mas não conseguimos, porque a engenharia que faz a norma é de fora do Brasil. Então, claro, o conhecimento também do adesivo ele é necessário, mas as normas que regem esse mercado, que são normas espetaculares, às vezes também criam barreiras para novas aplicações. Considerando os números crescentes da energia solar, considerando o atual método de produção das placas, você mesmo exemplificou questão de processo, né? Tempo para uso com parafusos, problemas ao furar uma chapa, durabilidade, infiltração. Então, a gente pode afirmar que energia solar é um campo muito grande para o uso dos adesivos estruturais? Com certeza, ratifico isso. É um mercado que tem muito a crescer no Brasil ainda, está em progressão, e o adesivo ele tem grandes vantagens em termos de processo e também vida útil, durabilidade. Pode ser implementado de diversas formas, trazendo vários benefícios, conforme a gente vai entendendo a proposta de valor e aplicando da forma correta. Então, com certeza, é um mercado que nós temos bastante esperança que nos próximos anos nos dê grandes retornos. Gabriel, só temos a te agradecer
por todas essas palestras, pela atenção aí com o evento, com o público, respondendo as perguntas. Muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço, até a pessoal. próxima. Muito obrigado e até mais.